O governador em exercício, Cláudio Castro, também anunciou agora há pouco novas medidas restritivas no estado. Então, tem a permanência de pessoas nas ruas, que está proibida das 11 horas da noite até as 5 da manhã. Funcionamento de bares e restaurantes com 50% da capacidade de ocupação. Mas eu quero chamar Paula Martini, que é quem vai falar sobre essas medidas, junto com a nossa equipe de reportagem que acompanhou tudo ao vivo por lá. Paula, bem-vinda, boa tarde para você. Obrigada, Evandro. Boa tarde para você e para todos. Essas medidas anunciadas hoje por Cláudio Castro são parecidas com as já anunciadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro na semana passada, com algumas modificações. A gente lembra que aqui na cidade do Rio, essas medidas começam a valer hoje e que o prefeito Eduardo Paes, ontem, ele ampliou o horário de funcionamento de bares e restaurantes a partir da noite de hoje. Além aí de mais 4 horas para esses estabelecimentos atenderem os clientes presencialmente, aqueles quiosques que ficam na orla também foram autorizados a reabrir. E falando ainda das praias, os barraqueiros e vendedores ambulantes, eles agora também estão autorizados a trabalhar, isso até às 5 horas da tarde. A Marcela Monteiro traz para a gente, então, mais informações sobre esse assunto. Uma boa tarde para você, Marcela. É isso, Paula. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O que nós temos, então, de fato? Agora, então, a Prefeitura do Rio de Janeiro renovou essas medidas restritivas da semana passada. Então, elas estão valendo, sim, e vão continuar valendo por mais 10 dias. Ontem, em uma coletiva, o prefeito Eduardo Paes justificou essa decisão, mostrando alguns dados do município. Por exemplo, segundo ele, houve um aumento na procura de tratamento para síndrome aguda respiratória, isso nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Houve também um aumento na taxa de ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria, isso falando especificamente dos pacientes com Covid-19. Claro, o Comitê Científico se preocupa, avalia toda essa questão, então as medidas restritivas seguem valendo, mas como você mencionou, Paula, com algumas mudanças. Os bares e os restaurantes agora podem sim receber os seus clientes até às 9 horas, os quiosques também voltam a funcionar, todos eles com uma capacidade reduzida. É importante, quem não seguir as regras pode sim ser fechado em até 15 dias. Se for residente, pode ainda ter o alvará cassado em definitivo. Ainda existe a previsão de multa que pode chegar ali perto dos R$60 mil. Essas medidas estão valendo a partir de agora. A gente vai seguir acompanhando para ver como que vai ser essa fiscalização no dia a dia. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Marcela Monteiro. Bom, a gente fala então sobre essas regras aí, né, que a gente estava ouvindo do governo do estado, agora do Rio de Janeiro. Antes de anunciar essas regras, o Cláudio Castro, governador em exercício, se reuniu com alguns prefeitos e também empresários do Rio de Janeiro. Queria saber, Leandro Rezende, se dessa vez essas medidas foram tomadas de um modo mais assim, em que houve entendimento, né, entre o estado e o governo do estado e as prefeituras. Dessa vez sim, Carla. Tinha pelo menos 10 prefeitos lá hoje nesse evento no Palácio Guanabara, em que o Cláudio Castro anunciou essas medidas restritivas e ele estava sendo de fato cobrado para tomar uma atitude aqui no Rio de Janeiro, que ainda não enfrenta uma situação de colapso como outros estados do Brasil, mas tem a capital aí com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados já há algum tempo. Tem um ponto nessa fala de hoje do Cláudio Castro que é interessante, quando ele diz, é uma mudança de posicionamento dele, quando ele fala que agora estados e municípios, o estado do Rio de Janeiro e os municípios vão trabalhar em conjunto para poder comprar mais vacinas. O que a gente tem hoje aqui no Rio de Janeiro? A cidade de Maricá tem um acordo já avançado para trazer 400 mil doses da Sputnik V para essa cidade que fica aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Hoje eu conversei com os responsáveis da prefeitura de Maricá, que estão ali fazendo a conversa com o fundo russo, e eles me disseram que não há nada no contrato que eles têm já pré-assinado com o Fundo de Investimentos da Rússia que impeça a Maricá de comprar essas doses, mesmo que o Ministério da Saúde continue consiga comprar 39 milhões de doses. Esse é o quantitativo que o Ministério da Saúde está negociando. Então, Maricá avançou algumas casas aí nessa procura dos municípios do Rio de Janeiro por mais vacinas. Vamos ver agora como é que vai ficar essa questão, já que o
governador Cláudio Castro diz que, enfim, o estado do Rio e os municípios vão trabalhar em conjunto para buscar mais vacinas, né? Ele que é um defensor do governo federal, vamos ver agora como é que fica essa articulação por aqui. Ô Leandro, rapidamente, uma dúvida. A gente viu nos últimos dias, né, alguns governadores trocando farpas em relação a medidas que estão adotando nos seus estados, não mexa com as medidas que eu estou tomando aqui. O Rio de Janeiro, ele chegou a entrar naquele pacto entre os governos para anunciar medidas, aliás, que né, já são mais do mesmo, mas de qualquer forma se uniu a esses outros governadores, mais de 20 do país? Não entrou, Evandro. O governador Cláudio Castro ontem, inclusive, foi cobrado pelo governador João Dória em público durante a coletiva de imprensa do governo de São Paulo e depois que foi cobrado por João Dória, Cláudio Castro foi no Twitter dizer que do Rio de Janeiro cuida ele e que o João Dória não teria que se meter aqui no comando do estado do Rio de Janeiro. Ato Contínuo declara hoje medidas restritivas, que é justamente um ponto que estava sendo bastante cobrado dele, tanto por João Dória como de vários outros setores aqui do Rio.